Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos na quarta semana da Páscoa. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Bom Conselho e queremos pedir sua intercessão sobre cada um de nós, sobre você, dileto ouvinte, internauta que nos acompanha aqui através de nosso canal Padre Erivaldo Maria, ou mesmo por outras redes sociais. Este título patronal existe em muitas paróquias e nos recorda a presença da Virgem Maria em nossa vida, sobretudo nos momentos de indecisões e dúvidas. Ela que no casamento de Caná deu o bom conselho de fazer tudo o que Jesus mandar. Que ela nos ajude a seguir os passos de seu Filho e viver em comunhão com Ele, porque sem Deus não somos nada. Sem Jesus, nós corremos um sério risco da nossa vida ser dominada pelo pecado e assim sofremos as consequências de nossa própria escolha. Nossa Senhora hoje nos dá um bom conselho para que sigamos o Senhor em nossa vida. Diante das indecisões, o que fazer? Seguir Jesus, acolher seu projeto de amor, porque suas palavras são palavras de vida eterna para a nossa salvação, para que a gente não se perca, a fim de que possamos fazer sua vontade. E diante destas dúvidas, que Nossa Senhora nos ajuda, casa bem com o Evangelho de hoje, porque de início, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Esta passagem geralmente a gente escuta nas missas de corpo presente, onde muitas pessoas, familiares, estão de luto por causa de algum ente querido. Hoje mesmo estou recordando a ausência de minha mãe, Maria Salete, em virtude dos 2 anos de seu falecimento. Rezarei em sua intenção hoje a Santa Missa e que ela continue rezando por mim como ela bem fazia quando estava aqui, sempre com seu terço, intercedendo a Nossa Senhora. E assim como nós escutamos este Evangelho, muitas pessoas também, participando da Santa Missa, recordam de pessoas que fizeram parte da sua vida. E este Evangelho de hoje é um discurso de despedida de Jesus durante a última ceia, onde ele procura consolar e animar os apóstolos. Estas palavras de Jesus nos permitem identificar a situação da comunidade a qual o evangelista se dirige. No primeiro século do cristianismo, eram grandes as perseguições e os discípulos de Jesus certamente estavam perturbados, desanimados, desorientados. Por isto, estas exortações de ânimo e de esperança dirigida a eles. Tendes fé, é a palavra de nosso Senhor, que o vosso coração não fique perturbado. E eu te pergunto, como está o teu coração? Como está a tua vida? Você está passando por momentos de indecisões, de falta de ânimo, de esperança? Não se desespere. Há uma saída, porque Cristo ressuscitou, está no meio de nós. Quando o sacerdote na missa diz:
O Senhor esteja convosco, você responde o quê? Ele está no meio de nós, de fato Ele está. Vivo, ressuscitado, presente, realmente, verdadeiramente, na Eucaristia, seu corpo e sangue, para animar, para alimentar nossa alma, nossa fé. Nosso coração anseia por Deus. É o que diz o Salmo. Nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Neste sentido, as palavras de nosso Senhor visam acender nos discípulos, cada um de nós, o quê? A certeza da volta de Jesus. Quando estiver preparado, também o nosso lugar junto a Ele. Daí a importância da paciência. A morte do cristão torna-se semelhante à morte do Cristo. Como vai dizer São Paulo, meu desejo é partir e ir estar com Cristo, como ele diz em Filipenses 1:23. A Páscoa renova em nós esta fé, e deve acontecer isso. Revigora em nós o quê? A esperança de estar na intimidade com Deus, em Jesus Cristo. É uma continuidade na descontinuidade. Nós um dia iremos embora deste mundo terreno, assim como aconteceu com a minha mãe, com meu pai, assim certamente também com os pais de vocês, com a família, algum parente, algum amigo. Nós não iremos ficar aqui para sempre. Nossa vida é limitada e nós fomos criados por Deus. E como diz Jesus, eu dou a vida livremente, mas eu retomo. Um dia nós iremos ou não para o céu. Por isso, enquanto estamos aqui, precisamos perseverar. Nós precisamos de fato acolher Deus em nossa vida, porque Ele é o único caminho, a salvação para a nossa vida. Como diz o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esta outra razão para que os seus discípulos, você e cada um de nós, fiquemos em paz. Na pessoa de Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, está o caminho para viver a vida verdadeira. Cristo é o caminho que conduz ao Pai, a verdade que dá sentido à existência humana e a fonte daquela vida que é alegria eterna com todos os santos no reino dos céus. Um dia nós iremos participar da glória, mas não podemos celebrar, somos sabedores disso, a ressurreição de Jesus, domingo, sem passar pela sexta-feira da paixão. Neste vale de lágrimas, como reza Salve Rainha, nós passamos por dificuldades, tentações, tribulações em nossa vida, mas não podemos esmorecer. Temos que ter o olhar fixo no Senhor. Ao dizer eu sou o caminho, Jesus quer afirmar que só Ele nos conduz ao Pai. Ele é o caminho, isto é, não há outro. E ressalta, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ao se identificar como caminho, Jesus retoma uma imagem conhecida dos seus ouvintes. Todos eles sabiam que para se ir de um lugar a outro faz-se necessário o uso de uma estrada, isto é, chão para se caminhar. O Salmo 25, versículo 4 diz: mostra-me, Senhor, o teu caminho. Jesus não é apenas alguém que ensina o caminho, não. Ele é o próprio caminho, por onde temos de passar. Jesus torna-se o caminho único que leva ao Pai. Esta é uma grande novidade do Novo Testamento. Jesus é o único acesso das criaturas para Deus. É através de Jesus que nós chegamos à comunhão com Deus. Portanto, para nós cristãos, o caminho
para o Pai é deixar-nos o quê? Guiar por Jesus, pela sua palavra de verdade. Acolhei o dom de sua vida. Minhas ovelhas escutam a minha voz, de Jesus. Você é a ovelha de Jesus? Você quer fazer parte desta comunidade de fé? Escute a Deus. Deixe-se iluminar. Veja e como é importante estarmos unidos com outras pessoas na igreja para ouvir a palavra de Deus, comungar por meio da fé, acolher Jesus, comungar seu corpo e sangue, participar dos sacramentos que Ele instituiu, a confissão para comungar bem, pedido de perdão, arrependimento, tudo isso para a nossa salvação, para que a gente possa ir sendo o quê? Exorcizado. E com o nosso sofrimento, não sei o que você está passando, certamente existe sinais de escuridão, de doença, não sei. E nesta, repito, sexta-feira a gente se une à paixão de Jesus. Por isso a gente faz abstinência de carne, se volta para o crucificado com alguma oração. Este dia é importante para lembrar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, recordar, vivenciar. Por conseguinte, só crendo em Cristo, só permanecendo unidos a Ele, nós estaremos nesta unidade e podemos continuar a sua ação permanente na história. A fé em Jesus exige que o sigamos cotidianamente nas simples ações que compõem o nosso dia. Santo Agostinho afirma que era necessário que Jesus dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque quando se conhece o caminho, só falta conhecer a meta, e a meta é o Pai, diz Santo Agostinho. Portanto, para os cristãos, seguir o caminho para o Pai é deixar-se o quê? Guiar por Jesus, pela sua palavra de verdade, acolher o dom da sua vida. E não é só saber disso. Você tem em sua casa a Bíblia, é preciso reservar um tempo para a leitura, para a meditação, fazer ali suas anotações, seu caderninho, entender o que é que Deus está falando para mim nesta palavra de hoje, o que eu preciso fazer, qual a minha atitude. Esse é o momento de contemplar a vida a partir das Sagradas Escrituras. Na Santa Missa, quando você participar, tenha aquela atenção para a escuta, para o silêncio, para o recolhimento. É Deus que fala e quer falar o nosso coração. E muitas vezes nossa vida não muda, algo não acontece, nenhuma transformação, porque não gera frutos. É preciso concretizar a palavra de Deus em nossa vida. E quantos que, infelizmente, participam, mas não comungam verdadeiramente, não se confessam, não têm a vida sacramental. Então não basta estar ali na missa de corpo presente, é preciso ter atitude. O Evangelho nos ensina que a verdadeira liberdade floresce quando nos afastamos do jugo do pecado, que ofusca as nossas percepções e enfraquece a nossa determinação. É preciso ter uma determinada determinação, como ensina Santa Teresa d'Ávila. Deus nos criou com uma vocação inata para a verdade. Por isso, dotou a cada um de nós de que? Razão. Todo ser humano deve prescrutar a verdade e optar por ela quando a encontra, mesmo correndo o risco de enfrentar sacrifícios. A verdadeira liberdade é um dom gratuito de Deus, o fruto da conversão à sua verdade que nos torna livres. E a verdadeira liberdade está em Cristo.
Quando de fato renunciamos ao mal a cada dia na nossa vida, quando sentimos que ali tem cheiro de pecado, que a gente não se aproxime, evite, busquemos no Senhor o perfume da santidade, para que a gente se santifique, para que a nossa vida seja transformada. Jesus ainda nos exorta a permanecer no caminho com Ele, não desistir, não sair da estrada, né? A meta é Cristo. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,31. A verdade é um anseio do ser humano e procurá-la supõe sempre o quê? Um exercício de liberdade autêntica. Infelizmente também há muitas pessoas que lavam as mãos, como o governador romano, deixam correr o rio da história sem se comprometer. Não querem ter compromisso com a igreja, com o nosso Senhor, com a fé. Mas quando nos colocamos no pensamento de Cristo, novos horizontes se abrem. À luz da fé, dentro da comunhão com Cristo, passamos também a ser luz no mundo, sal da terra. Como que Deus vai agir se eu não levar a sério um compromisso na igreja, de cristão, de batizado? Como eu vou ser iluminado se eu permanecer nas trevas, por exemplo, na escuridão, numa vida de pecado? É preciso largar os vícios, se quisermos evoluir na vida espiritual. Pois bem, diletos ouvintes, não hesitemos em seguir Jesus, pois nele está a verdade sobre Deus. Quem pratica o mal e adere ao pecado, torna-se escravo do pecado. Nunca alcançará a liberdade. Somente renunciando ao ódio e ao nosso coração endurecido e cego é que sejamos livres. E uma vida nova germinará em nós. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina. Por isso nossa advertência de Nossa Senhora. Escutai o que Ele diz. Façam o que Ele disser. São os conselhos de Nossa Senhora. Quer ser feliz? Escute a Deus, procure colocar em prática em sua vida esta palavra, para que produza fruto. Por isso Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Imitemos o Filho de Deus, que é o caminho, não apenas pelos seus exemplos e ensinamentos, mas também porque ele se identifica com a verdade e a vida. Também devemos ter o compromisso de anunciar o Cristo a todos. Esta é a tarefa principal da igreja: comunicar a mensagem de salvação, para que a palavra de Deus se difunda e o número dos discípulos se multiplique. E vale ressaltar que não podemos impor, devemos anunciar, é uma proposta de vida, o Evangelho. Santo Tomás de Aquino escreve o seguinte: se procuras por onde passar, segue a Cristo, porque Ele é o caminho. É melhor andar pelo caminho, mesmo a coxear, que andar rapidamente, mas fora do caminho. Porque aquele que vai coxeando pelo caminho, ainda que avance pouco, aproxima-se do termo. Olha que interessante este ensinamento para nós. Como eu falei anteriormente, a gente não pode se afastar do caminho. É continuar, perseverar, ter fé. E toda vez que tentamos imitar nosso Senhor, estamos o adotando como nosso caminho, entende? Além disso, ao ir ao Pai, envia-nos o quê? O Espírito Santo, que permanece conosco e nos guia, até o dia em que iremos para onde Ele foi e nos reuniremos com Ele na casa do Pai. Por isso Jesus vai dizer: quem perseverar até o fim será salvo.
Então não desanima, permanece firme, resiste às tentações, procura rezar, confiar em nosso Senhor, não desanimar. Assim sendo, irmãos e irmãs, as revelações que Jesus fez aos seus discípulos são hoje para nós também uma motivação para que continuemos cheios de fé e de esperança, na certeza de que temos o nosso lugar preparado no céu e que já conhecemos o caminho que nos levará até lá. Apesar de conhecer toda a história, de ter acesso à palavra que nos esclarece os maus entendidos, de termos tido uma experiência com Jesus ressuscitado, às vezes também ficamos confusos. Nos perguntamos como podemos conhecer o caminho, o que fazer, será que estamos no caminho certo? São indagações que fazemos em vista da nossa pouca fé. Desconhecemos as lições de Jesus e ficamos procurando o caminho nos caminhos deste mundo. Como falou aos discípulos, Jesus hoje também nos assegura: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já veio até nós e opera milagres na nossa vida, realizando as obras do Pai e nos revelando a sua face nos momentos que estamos em oração ou adorando o Santíssimo, também quando meditamos com a sua palavra e procuramos colocá-la na nossa vida. Somente desta maneira que chegaremos ao Pai. Ninguém chegará ao Pai por si mesmo. Jesus é a estrada pela qual caminhamos até a morada de Deus. E precisamos passar por essa porta. A porta é Jesus. Eu sou a porta, Ele mesmo diz. Portanto, precisamos crer e professar que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade do Pai para nós e a vida que o Pai reservou para nós. Você ainda tem dúvidas? Alguém te falou algo diferente, outro caminho que você deve seguir, que é o melhor para curar a tua vida, para que a tua vida seja diferente, melhor? Ele tem outro remédio? Não dê ouvidos. Existem muitas alternativas ao nosso redor, propostas às vezes recusáveis. Muitos às vezes vão pela teologia da prosperidade, porque querem riquezas, bens deste mundo. Outras doutrinas, ventos contrários que tentam até nos confundir a nossa fé. Como diz São Paulo em 2 Timóteo, chegará um tempo em que vão nos apresentar fábulas e não a verdade de Cristo. E quantas pessoas já desviaram-se do caminho, acreditaram em outras verdades, acreditando ser a verdade absoluta. Quantos que tomam para si a verdade como princípio da razão, acreditam em filosofias estranhas, materialistas, em forças ocultas porque querem a cura para os seus males e se desviaram. Muitos deixaram de crer, como aconteceu no tempo de Jesus, que o abandonaram. Hoje não é diferente, mas nosso Senhor nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E por fim, para concluir esse nosso momento de meditação, eu até poderia te perguntar: o que está faltando para você? Para que você assuma Deus em sua vida? O que é? Fé? Disposição? Coragem? Humildade? Oração? Conhecimento da palavra? Não sei, não te conheço. Você está aí do outro lado, me escutando, participando deste momento de fé em oração. Coloca diante de Deus. Pede ao Senhor: aumenta, Senhor, minha fé. Faça esta experiência com o ressuscitado. Busque neste dia, se for necessária, a confissão sacramental. Hoje eu estarei inclusive na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, onde eu sou vigário, atendendo as confissões a partir de 15 horas, na hora da misericórdia. Nosso Senhor quer
de fato nos dá vida nova. Ele é a vida para a qual somos destinados. Vinde e vê, é o que nos ensina Jesus. Que assim seja. Que você tenha um santo e abençoado dia, boa sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!